Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar de função holomorfa e analítica ou inteira, tá? Pronto. Para a função ela ser holomorfa, basta ela ter derivada. Se ela for derivável, ela vai ser holomorfa. Então, a gente calcula esse limite aqui. Só que ela pode ser holomorfa em todos os pontos ou ser holomorfa em pelo menos um ponto. Se ela for holomorfa em todos os pontos, ela vai ser inteira. Aí vem cá. Se ela obedecer a condição de Cauchy-Riemann, ela tem derivada. Ela vai ser holomorfa em todos os pontos e, consequentemente, inteira. Portanto, se a questão me perguntar, verifique se a função é holomorfa naquele ponto, aí eu vou usar essa condição aqui. Se a questão me perguntar ou afirmar que a função é inteira, ou me perguntar se ela é inteira ou não, aí eu uso essa condição de K, que é o quê? Derivada de U com relação a X igual a derivada de V com relação a Y, e derivada de U com relação a Y igual a menos a derivada de V com relação a X. Se essa condição for verdadeira, ela vai ser holomorfa em todos os pontos, consequentemente analítica ou inteira. Mesma denominação. Alguns momentos o problema vai falar em analítica, outros momentos ela vai falar de inteira. É bom a gente conhecer essas notações. Vamos cá agora. Prove que é inteira. Tá me afirmando que ela é inteira, então eu tenho que provar, beleza? Vamos lá. Qual é a melhor maneira? Essa condição aqui ou a de cá? Lembra que eu falei que se ela for analítica em todos os pontos, ela já obedece essa condição? Então vamos verificar essa condição de cá. Ó, letra A, aqui é U e aqui é V, certo? Derivada de U com relação a X, 3. Derivada de V com relação a Y, 3 também. Tá? Derivada de U com relação a Y, 1. Derivada de V com relação a X, menos 1. Ok, obedeceu a condição. Então, ela é holomorfa em todos os pontos, ou seja, inteira. Beleza? Tá provado. Vamos para a próxima. Seno x, cosseno hiperbólico, cosseno y, seno hiperbólico de x. Tá. Derivada de U com relação a x igual a derivada de V com relação a y. E derivada de U com relação a y igual a derivada de V com relação a x. Só que embaixo o sinal do contrário, ok, obedece a condição. Então ela vai ser holomorfa em todos os pontos, ou seja, analítica ou inteira. Beleza? Simples assim. Derivada de U com relação a x igual a derivada de V com relação a y, e derivada de U com relação a y igual a menos a derivada de V com relação a x. Toda vez que essa condição for verdadeira, ela é holomorfa em todos os pontos. Consequentemente, vai ser analítica e inteira. Tá. Agora vamos para cá. A função f, ele quer que eu mostre que isso aqui é inteira. Eu vou verificar se obedece às condições. Derivada de U com relação a x, derivada de V com relação a y, se essas condições são iguais. Tá. Derivada de U com relação a x. O U é a função real de 1 sobre módulo de z. Se eu for fazer a derivada, repare, como a função é a mesma coisa, né? A função é 1 sobre z em ambos os lados.
a função é 1 sobre módulo de z. A derivada de 1 sobre módulo de z vai ser igual tanto para a parte real como para a parte imaginária. A derivada de u com relação a x vai ser igual a derivada de v com relação a y, que quem é a parte imaginária? 1 sobre módulo de z. Quem é a parte real? 1 sobre módulo de z. Como a função é a mesma, não tem muito mistério não. Vai obedecer às condições tranquilamente. A derivada de u com relação a x vai ser igual a derivada de v com relação a y. Derivada de u com relação a y é igual a menos a derivada de v com relação a x. Portanto, ela é analítica ou inteira. Embaixo já diz para provar que não é inteira. Vamos lá. Essa função g de z, ela pode ser escrita assim. Só que note o seguinte. Derivada de u com relação a x dá quanto? E elevado a y, derivada do cosseno menos o seno. Tá. Derivada de v com relação a y. E elevado a y, seno de x. Obedeceu a condição? Não, porque a primeira condição é derivada de u com relação a x ser igual a derivada de v com relação a y. Já não obedece. Então, ela não vai ser holomorfa em todos os pontos. Logo, ela não é inteira. Valeu, muito obrigado. Até nossa próxima aula.